Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Ishii, sou corretor de seguros aqui no Japão. Você já se inscreveu nesse canal? Se inscreve, ativa ali o sininho para você receber novos vídeos e ficar por dentro das coisas sobre seguro aqui no Japão. Nesse canal eu falo sobre seguro, que é o meu principal trabalho aqui no Japão, e outras coisas também, como compra e venda de carro, shaken e outras coisas também. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Não esqueça de você se inscrever nesse canal. Se você assiste os vídeos e ainda não é inscrito, eu sei que você não é inscrito, porque o YouTube me fala quantas pessoas estão assistindo e não é inscrito, né? Então, se você assiste os vídeos, né, e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para me ajudar, para eu saber que estão gostando dos conteúdos. Comenta se você tem alguma sugestão de vídeo também. Eu vou estar gravando sobre isso. Inclusive, o vídeo de hoje é uma sugestão, né, que me mandaram lá no Instagram, né? Então eu quero estar explicando e conversando sobre esse assunto hoje. No seguro do carro, né, ele tem várias coisas que você precisa informar o corretor para que ele monte o seguro da forma correta, né? E uma das coisas, as coisas principais é quem vai estar usando o carro, a idade dessa pessoa, a utilidade daquele carro e os dados do carro, né? Aí depois disso vem as coberturas. As coberturas é independente do carro ou da pessoa, né? Mas para ter uma base ali para começar a montar o seguro, precisa desses dados, dessas informações, tá? E uma das coisas que poucos sabem é essa utilidade do carro, né? Você tem que informar qual vai ser a utilidade do carro. E no seguro existem 4 categorias da utilidade do carro, né? E hoje eu quero explicar isso com mais detalhes para que você fique por dentro também, para você rever o seu seguro, ver se não está feito da forma errada, porque se o seguro está feito da forma errada, tem a possibilidade de o seguro não cobrir caso aconteça alguma coisa. Então vou falar de baixo para cima, os que é mais barato e os que ficam mais caro dependendo da utilidade, tá? Tem a primeira que é Nichijou Reija. Nichijou Reija é o que vai estar escrito ali na apólice ou no panfleto do seguro. Nichijou significa dia a dia. Reija é lazer. Então a utilidade do carro é para o dia a dia e lazer, né? O que é esse Nichijou Reija? Esse dia a dia, né, e o lazer. É uma pessoa que usa o carro só para ir ali fazer compra, voltar, ou só usa final de semana. A pessoa que usa pouco o carro, é essa pessoa que é Nichijou Reija. Ou uma pessoa que é dona de casa, por exemplo. O marido trabalha fora e a esposa não tem um trabalho fora e ela fica em casa cuidando da casa. Então ela sai ali para o mercado fazer compra, leva as crianças na escola, leva as crianças na creche, ou vai usar aquele carro, um segundo carro, só para o final de semana. Esse é o Nichijou Reija. Então, esse daí é o que fica mais barato dentro das utilidades, né, do carro. O próximo, ele é o Tsukin Tsugaku. Tsukin Tsugaku é você ir para o trabalho, você ir para a escola com o carro. Quem vai, por exemplo, para uma faculdade, para um Senmongaku, né, e usa o carro para ir até a escola ou ir até o trabalho, né, ele fica um pouquinho mais caro. Por quê? Porque você vai estar usando ali todo dia. Por exemplo, quem trabalha todo dia, no mínimo 5 dias ali, vai estar usando o carro ida e volta do trabalho, né? E muitas empresas pedem a apólice do seguro para ver essa utilidade aqui, para ver se está como Tsukin Tsugaku, né? Então, se não estiver como Tsukin, que é para você ir até o trabalho, a empresa não vai liberar você para ir com o carro no trabalho. Ou às vezes eles não liberam alguma autorização para você parar o carro dentro da empresa, dentro do estacionamento da empresa, né? Então, no seguro precisa estar assim. Se você entregar o papel para a empresa e está escrito Nichijou Reija, então o seu seguro não tá para você ir todos os dias trabalhar com o carro. Então a empresa não vai liberar o estacionamento ou não vai deixar você ir
trabalhar com aquele carro. Isso é o que muitos, às vezes perguntam e pedem para mim também, para comprovar que tem seguro, comprovar que o seguro tá para poder usar todos os dias para ir para o trabalho. O terceiro é o gyomu. Gyomu é você trabalhar com o carro. Tá? Esse segundo que eu falei, tsukin, é você ir até o trabalho com o carro. Esse terceiro, o gyomu, é você trabalhar com o carro. Tem uma diferença muito grande nisso. Então, eu, por exemplo, eu trabalho com o carro, indo até os clientes, fazendo visitas ou indo em outros lugares por trabalho. A casa do cliente não é meu lugar de trabalho. Eu uso o carro para trabalhar. Então, se você usa o carro para trabalhar, esse daí precisa estar como gyomu. Por quê? Porque quando acontece um acidente, todas as centrais, todos os tanto responsáveis ali de resolver o acidente, eles perguntam aonde que essa pessoa estava indo. Ela estava indo até o trabalho, ela estava saindo de casa às 6h30, aconteceu um acidente. Aonde que ela estava indo? Ela estava voltando para casa do trabalho, estava levando a criança na escola, estava indo fazer uma compra. O que a pessoa estava fazendo quando aconteceu esse acidente? E se o seu carro tá como Nichijou-reja, que é para lazer, dia a dia, e você estava voltando do trabalho, eles vão questionar: o seu seguro está errado? Desde quando você está usando com essa utilidade? Você deveria ter avisado o seu corretor para corrigir o seu contrato. Porque eu não sei se a pessoa está usando o seguro, o carro, para ir trabalhar ou não, ou se ela usa final de semana. A pessoa que tem que me comunicar, eu pergunto, e a pessoa, quando tiver uma alteração nisso, o cliente precisa me comunicar essa alteração que teve na utilidade do carro. Então, se eu tenho um trabalho que é de ficar fazendo visitas, de ir até o cliente, e o meu seguro está como dia a dia, final de semana, de lazer, então está tendo uma diferença, porque o seguro ele é baseado em riscos. Então, uma pessoa que está trabalhando com o carro, rodando para lá e para cá, teve meses que eu já cheguei a rodar 3.000 km, 4.000 km por mês. E uma pessoa que usa só o carro para ir no mercado ali do bairro, levar as crianças na escola, alguma coisa assim, ou no final de semana, capaz da pessoa usar o carro e não der nem 10.000 km por ano. E isso eu faria trabalhando com o carro em 2 meses. Então, o risco que eu tenho de causar um acidente ou sofrer um acidente é muito diferente da pessoa que usa o carro ali só no dia a dia. Pode acontecer a pessoa sair da casa ali e já acontecer acidente, Isso não tem como evitar, mas em questão de porcentagem de perigo, de risco que pode acontecer, eu tenho mais risco do que uma pessoa que anda só um pouquinho. Então, por isso tem essas categorias diferentes no seguro. A quarta categoria é a pessoa que usa o carro e recebe para trabalhar. Entendeu? Então, quando tem aquela placa preta, que muitos usam agora para Uber, Amazon, nessas entregas, a pessoa está recebendo para entregar algo. Por isso que precisa da autorização para fazer transporte, para fazer entrega. Com isso, a pessoa consegue ter o direito de ter a placa verde, que é carro grande, ou placa preta, que é para casezinho. Então, essas pessoas também, o seguro fica mais caro. Por quê? Porque ela está na rua, ela está entregando. O trabalho dela é estar na rua dirigindo e entregar as coisas. Então, o risco dessas pessoas é muito maior também. Então, dentro dessas categorias, você precisa ver se o seu seguro está de acordo com a sua utilidade ali de verdade. Porque se tiver alguma diferença ali, o seu seguro pode não cobrir caso aconteça algum acidente. Ok? E a diferença no panfleto está escrito aqui por mês. Se você usa mais da metade com aquela utilidade, você precisa mudar. Por exemplo, tem pessoas que vai trabalhar de bicicleta, vai trabalhar de motinha ou até a pé mesmo, no dia a dia, vai trabalhar a pé, bicicleta ou motinha, e quando chove ou bem de vez em quando, vai com o carro trabalhar. Essas pessoas não precisam deixar para Tsukin Tsugaku.
tá? Vai estar pagando mais caro sem ter a necessidade. Pode deixar no Nichijou ou lazer ali final de semana, porque não é todo dia que está usando, é de vez em quando tá usando com essa utilidade, tá? Mas se a empresa obrigar, falar não, tem que ser assim, aí shogunai, isso não é com a seguradora, é a empresa que está mandando ser assim, né? Mas se mais da metade do mês ali tem 30 dias, se 15 dias você usa para ir trabalhar com o carro, então você precisa deixar tudo aqui. Se for menos do que isso, você pode deixar no dia a dia, lazer ali. Aí você vai estar economizando um pouquinho no seguro. E quando acontecer um acidente, você precisa explicar isso. Deixar claro, ou até mesmo para o corretor. Falar, não, Bruno, de vez em quando eu vou com o carro para o trabalho. Não é sempre, eu vou de bicicleta, eu vou de sougei, então não precisa ser. Mas se a empresa, de novo, se a empresa obrigar a falar, não, se não mudar, você não entra com o carro aqui dentro, no estacionamento ou dentro da empresa, aí você precisa mudar, porque senão eles não vão te liberar você ir com o carro. E você ir contra as normas, as regras da empresa e acontece um acidente, você tem o risco da empresa não deixar você usar o Rosai, porque você estava contra as regras, as normas da empresa. Já aconteceu com clientes meus que ia trabalhar de moto, mas a empresa não autorizou a pessoa ir trabalhar de moto. E aconteceu um acidente e falou, a gente falou que não é para vir de moto, se vira agora. Não deixou usar o Rosai. Por quê? Porque a pessoa não estava obedecendo as regras e as normas da empresa. Entendeu? Então esse é o vídeo sobre a utilidade do carro. É uma coisa bem detalhista, bem coisinha pequena assim, mas é uma coisa muito importante que muitos não sabem, né? Não sabem por quê? Porque não perguntam ou às vezes o corretor mesmo não fala. Então, mas é bom você saber, né? Para às vezes até economizar ou deixar o seu seguro de acordo com o jeito que você está usando aquele carro. Ok, pessoal? Muito obrigado. Se gostaram dessas dicas, comenta aí, compartilha com seus amigos, familiares aqui do Japão, para que eles tenham esse conhecimento também. Se tiver alguma sugestão, comenta aí também, que eu posso estar conversando, explicando essas dúvidas que você tem. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto.